tudo, tudo. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aulinha sobre a tabela periódica, né? Você viu aí que a gente fez aqui na lousa quase que a tabela periódica por completo, né? Pessoal, vale lembrar que essa aqui é a tabela periódica atual, aquela que nós temos hoje em dia. Se você não tem uma tabela periódica, se você está vendo isso aí pelo computador, pelo celular, pelo tablet, entra no site da Sociedade Brasileira de Química e lá no site da Sociedade Brasileira de Química você pode conseguir lá uma tabelinha periódica, né? Você pode copiar lá uma figurinha, ok? Nessa figura ela está totalmente atualizada e ela é de graça, tá certo, pessoal? Vale lembrar também que essa tabela periódica ela teve origem naquele rapaz lá, no Dmitry Ivanovich Mendeleev, aquele russo, né? Mas vale lembrar também que a tabela que ele fez na época não tem nada a ver com essa aqui. Não é que não tem nada a ver. Ela não parece muito com essa, mas ela foi extremamente importante, pois a partir dela conseguimos chegar nessa aqui. Ela foi o pilar fundamental aí da construção da tabela periódica. Obviamente, com o passar dos anos, a tabela periódica aí sofreu aí uns aparos, umas melhorias e acabou chegando desse jeitão que conhecemos hoje. Por exemplo, em 1913, um cientista chamado Moseley, ele percebeu que a tabela periódica do Mendeleev estava organizada em número crescente de massa atômica. E ele percebeu que isso estava ocasionando alguns erros, alguns probleminhas. O que ele fez? Ele substituiu a massa pelo número atômico. Como assim? Trocou no átomo? Não, não é isso. Ele trocou a organização. Ele deixou a massa de lado e começou a organizar a tabela pelo número atômico. Olha só, o hidrogênio aqui é número atômico 1. Aí vem hélio, número atômico 2. Lítio, número atômico 3. Berílio, número atômico 4. Boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, assim por diante. Aí vai descendo aqui e você vai aqui nas linhas, ok? Essa foi a contribuição de Moseley. Depois veio um outro rapaz, o Glenn Seaborg. Não sei se é desse jeito que pronuncia, né? Parece Cyborg. Mas ele trabalhou naquele famoso projeto Manhattan, que proporcionou a criação do Dr. Manhattan lá dos quadrinhos. Não, pessoal, não tem nada a ver. O projeto Manhattan foi da criação da bomba atômica, junto com Oppenheimer, com Einstein. E a contribuição dele para a tabela periódica foi que ele descobriu que tinha um grupinho aí de elementos novos, conhecidos aí como lantanídeos e actinídeos, que eles não estavam encaixando direito na tabela. Ele percebeu, na verdade, que a tabela periódica, a gente tem que observar ela e tentar imaginá-la em 3 dimensões. Por exemplo, aqui assim, ó, estaria essa primeira linha. E aqui, essa segunda linha, saindo aqui da lousa. Tudo bem? Essas foram as contribuições aí, o Seaborg foi em 1945, se eu não me engano. Essas foram aí as contribuições e sofreu algumas outras alterações e que chegou aqui na nossa tabela periódica atual. E qual é o jeitão? Quais são as características da tabela periódica? Ela é organizada aí de 2 maneiras. Primeira maneira é, aqui nas linhas você pode perceber que eu numerei de 1 a 7. Aqui, pessoal, as linhas elas são chamadas de períodos. E cada período, ele representa aí um nível da eletrosfera. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, assim por diante. Já a outra organização é que ela também foi organizada em colunas, e essas colunas nós chamamos de grupos ou famílias. Esses grupos ou famílias, temos aí o jeitão antigo e o jeitão novo. O jeitão antigo, pessoal, é legal a gente saber, porque vai que aparece em algum simulado, em alguma prova. Às vezes na sua apostila lá da sua escola aparecem esses números aí. Importante lembrar disso aí, tá? Olha lá, o jeitão antigo ele dividiu em grupo A e grupo B, onde A eles são conhecidos como representativos e B aí são os metais de transição. Grupo A, as 2 primeiras colunas e as 6 últimas. Grupo B é o que está no meio, entre os dois aqui. Importante, moçada, para você lembrar que o grupo de transição é a transição entre os 2 As aqui. Tudo bem? Olha só. Então é 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B.
Eles falaram que esses três grupos tinham propriedades parecidas. 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Ok? E ó, qual é o jeitão novo? O jeitão novo vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 grupos ou famílias. E o que é interessante aí? O que representam esses grupos ou famílias? São elementos que possuem aí propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é muito importante, hein? E também, não só as propriedades, mas que esses elementos, na hora que você faz a distribuição eletrônica deles, todos eles terminam exatamente aqui nesses subníveis que eu coloquei aqui embaixo. Por exemplo, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio e o hidrogênio, se você fizer a distribuição eletrônica deles, lá no finalzinho ele vai terminar em S1. Todos aqui terminam em S2, D1, D2, D3, até D10, depois aqui P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Importante, cadê o grupo F? O grupo F está aqui, ó. São aqui dos lantanídeos e dos actinídeos, aqueles dois grupinhos que estão aí saindo da tabela periódica. Tudo bem? Pessoal, volta aí numa próxima aula, falar um pouquinho aí dos grupos, alguns macetinhos para lembrar, algumas características e algumas outras divisões e características da tabela. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e até mais!